Sem paz, que o Senhor Jesus continue lhe abençoando, continue lhe guardando, continue lhe orientando, continue dando a vocês disposição para estar aprendendo do Senhor, porque é necessário conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao nosso Deus. Deus tem nos dado mais uma oportunidade de estar aqui junto com você para continuarmos aprendendo, conhecendo a sua palavra, se aprofundando nessas verdades sagradas, que são os mistérios revelados de Deus para aqueles que têm interesse em estudar e meditar na sua lei maravilhosa. Hoje nós vamos trazer um tema muito sugestivo, um tema bastante consolador, confortador, animador, porque é verdade que a Bíblia vai dizer que devemos ajudar um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então, este vídeo tem por objetivo lhe esforçar, lhe animar a continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, tá ok? Então, medite conosco aí nesse texto, é um vídeo curto, eu creio, que vai nos trazer uma palavra assim bastante objetiva para ser um elevo espiritual. A nossa temática deste vídeo, nosso tema é todo homem nascido após a cruz nasce sem pecado. Estaremos falando sobre essa temática e eu vou repetir para você, todo homem nascido após a cruz nasce sem pecado. É verdade. E você vai tomar posse desse direito, desta herança que Deus deixou para ser um elevo espiritual e para a sua comunhão plena com Deus. É verdade. Você não sabia que todo homem que nasce após a cruz nasce sem pecado? É verdade que todos quanto nasceram antes da cruz, a Bíblia, através das cartas paulinas, vai chamá-lo de pecador. Pecador, porque nasceram debaixo do pecado. O próprio Davi vai dizer que ele nasceu em pecado, né? Porque nasceu por obra da intervenção dos seus pais. Ele diz que nasceu em pecado. E todo quanto nascia antes da cruz, nascia em pecado. O primeiro homem, Adão, ele pecou. E por ter pecado, toda a terra tornou-se maldita. Todos se tornaram amaldiçoados, condenados por conta do pecado adâmico. Então, todos que nasciam antes da cruz, nascia pecador, e pelo fato de Jesus ainda não ter morrido, todos que viviam naquela era, naquele século, eram conhecidos e tidos como pecadores. Mas após a morte do Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço da nossa eterna redenção, pagou o preço da libertação, pagou o preço que era necessário ser pago para a remissão dos pecados. Após a morte de Cristo, após a sua ressurreição, agora todos podem viver felizes e ter comunhão com o seu Criador, comunhão com o seu Deus, porque a finalidade da morte do Senhor Jesus era renovar a comunhão do homem para com o seu Deus, para com o Criador. Então preste bem atenção, porque a partir desse momento estaremos trazendo essa reflexão para ser um elevo espiritual e para o seu crescimento na graça do Senhor Jesus Cristo. Todo homem nascido após a cruz nasce sem pecado. Esta mensagem tem por prioridade conscientizar o homem que seus pecados já foram apagados. Lá na cruz, ele deu a sua vida para lhe isentar da condenação eterna. Condenação eterna é essa que todos estavam sentenciados por, infelizmente, herança adâmica. Todos que nasciam antes da cruz nasciam pecador, condenado à morte eterna. Mas graças a Deus que Jesus, lá na cruz, nos isentou desta condenação. Ok? O profeta Isaías, há 700 anos antes de Jesus nascer, já dizia da seguinte maneira: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Observe que coisa maravilhosa. Isaías
ele já profetizava 700 anos antes de Jesus nascer, que pelo seu sofrimento, o castigo que estava sobre ele, nos trazia a prioridade de sermos sarados das nossas feridas, das nossas chagas, da nossa lepra, da maldição que estava sobre a vida do homem, a condenação que estava sobre a vida do homem. Então, o sofrimento do Senhor Jesus nos proporcionou essa libertação maravilhosa. Isaías 53:5, para a sua reflexão. O livro para a nossa meditação, o livro texto do nosso comentário, está no livro de João, tá bom? O capítulo 19, iremos ler do versículo 28 ao versículo 30. Eu chamo você agora para refletir no texto, porque eu costumo sempre dizer que toda mensagem tem que estar embasada na palavra de Deus. Não podemos estar aqui fazendo afirmações de forma nenhuma sem termos como base a Bíblia Sagrada. E por isso que eu chamo você para estar meditando nesta hora no livro de João, capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 30, que diz da seguinte maneira: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a em sope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus disse: Está consumado. Eu sei que existem milhões de pessoas, milhões e bilhões de pessoas que ainda não tomaram posse desta palavra, a qual o Filho de Deus, que foi entregue pelo seu Pai e que se doou a si mesmo para sofrer em nosso lugar. Ele, depois de todo o sofrimento e todo o seu martírio, ele pôde dizer lá na cruz: Pai, está consumado. Meu amigo, minha amiga, a sua vitória já está decretada. Não é necessário mais sofrer, ser escravo do vício, ser escravo do pecado, ser escravo do medo, ser escravo de qualquer tipo de opressão, porque Jesus já deu brado da sua vitória, Jesus já deu brado da minha vitória, e você pode sim levantar a sua cabeça e erguer-se e dizer que você é mais do que vencedor, porque Jesus disse: está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse brado, está consumado, não pode ser entendido como um sacrifício que cobria pecado. Não, de forma nenhuma. O brado que foi dado na cruz do Calvário era um decreto de sangue dado pelo Senhor Jesus, pago pelo Senhor Jesus, para que toda a humanidade fosse isentada da condenação eterna. Você crê nisso? Você sabia disso? O brado do Senhor Jesus foi um decreto de sangue assinado por Ele, derramado por Ele, para que você tenha vitória e possa ser feliz e não mais continuar sendo escravo do pecado, sendo escravo do vício, sendo escravo da sua própria natureza pecaminosa. Porque Deus já decretou a sua vitória, você já está liberto, basta decretar a sua vitória no seu interior e você vai ver que Deus continuará lhe dando força para você ser mais do que vencedor, tá certo? E eu fico triste porque algumas vezes nós contemplamos em algumas oratórias alguém dizer que Jesus perdoou os seus pecados, Jesus morreu para perdoar os seus pecados, você foi perdoado lá na cruz. Mas no mesmo instante ouvimos alguém dizer: mas você ainda é pecador. Se Jesus morreu para perdoar os meus pecados, Jesus deu a vida para perdoar os meus pecados, então eu não sou mais pecador, porque Ele morreu para perdoar os meus pecados, e se Ele morreu para perdoar os meus pecados, eu estou perdoado, você está perdoado. Então, alguém usar esse jargão dizendo: mas você ainda é pecador, você precisa ser purificado, é fazer vã o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá ok? Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29, vai dizer da seguinte maneira: quando viu a Jesus, isso foi João
quando contemplou Jesus se aproximando dali do Rio Jordão. Quando viu a Jesus que se aproximava, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe aí, faça uma conjugação verbal e você vai perceber que a palavra tira não é tirará, ou talvez tire. Não, mas João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, tome posse, tá certo? Porque Jesus veio e apagou a nossa transgressão, perdoou os nossos pecados e você é uma pessoa livre para reinar em Cristo em perfeita vitória. Tá ok? Jesus, ele como oferta de sacrifício pelo seu sangue, pagou o preço pela nossa redenção. Medite comigo, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, e perceba o que é que Pedro vai dizer para mim e para você, tá certo? Nessas palavras tão fortes, tão poderosas. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados, na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Que maravilha! Tá bom? Então Cristo padeceu uma vez, o justo, sendo ele justo, padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus, mortificados, na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. O seu Espírito já está justificado diante de Deus. Tome posse dessa libertação, tome posse dessa graça maravilhosa e viva feliz, louvando o nome do seu Criador. Antes da cruz, todos nasciam pecadores. Todos nasciam pecadores. Romanos 3,23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso era Paulo escrevendo aos romanos. Naquele primeiro século, ele afirmava que estão, porque Jesus, a redenção ainda não estava completa. Embora Jesus já tivesse morrido na cruz, já decretado a vitória, mas a lei ainda imperava. Até o ano 70, quando o templo foi derrubado, quebrado todo o cerimonialismo da lei. Então, ainda Paulo escrevendo aos romanos dizia: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas vindo Jesus padecendo por nossos pecados, pagando o preço pelos injustos, nos aproximou diante de Deus. Nós estávamos condenados, o homem, a humanidade estava condenada à morte eterna, herança adâmica, né? Herdamos essa herança adâmica, mas Jesus na cruz pagou o preço da nossa redenção e venceu a morte. Se Jesus já venceu a morte, então levante a cabeça, porque a bênção de Deus já está sobre a sua vida. Então eu quero afirmar: após a cruz, ninguém nasce como transgressor da lei. Ninguém mais nasce como transgressor da lei. Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da maldição da lei. Deus é maravilhoso. Então, após a cruz, todos já nascem vitoriosos. Só precisa abrir o seu coração para ver a luz gloriosa que Deus disponibilizou para seu elevo e sua felicidade. Lá no livro de Gálatas, capítulo 4, do 4 ao 5, diz da seguinte maneira: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Para repetir, o pecado que lhe mantinha escravo do medo, escravo da morte e da condenação eterna, Jesus já pagou e venceu na cruz para lhe dar vida com abundância. Receba essa vida com abundância, abra seu coração, receba esta vitória. Ele disse: está consumado. Você é vitorioso. Agora, depois da cruz, é o homem que decide. É você quem decide ou escolhe.
viver o perdão de Deus na sua vida e ter vida abundância, ou viver os seus impulsos carnais e terrenos, assumindo as consequências do que planta no seu dia a dia. É isso mesmo, meu amigo. Após a cruz, depois da cruz, agora o homem já é vitorioso, mas é ele quem decide viver a abundância de vida que Jesus disponibiliza para você, ou viver sofrendo consequência dos seus impulsos carnais, de suas decisões, e assumindo as consequências daquilo que se planta. Então é você quem decide, e eu faço questão de dizer a você, faça uma boa escolha, porque enquanto há vida, há esperança. As maus escolhas, assim como as boas escolhas, influencia nas consequências. É verdade, tá bom? Uma mal escolha tem consequência, uma boa escolha também tem consequência. A verdade é que Deus nunca abre mão do escolhido. Se você é um escolhido, sendo um eleito do Senhor, Deus nunca abre mão de você, tá bom? Porém, jamais impedirá que, olha só, o escolhido colha o que planta. Deus não abre mão do escolhido. Deus não abre mão do eleito. Mas também Deus não impede jamais que o eleito, o escolhido, ele colha aquilo que ele planta. A isenção da condenação física e eterna é para quem anda buscando viver na direção do Espírito e em agradar a Deus. Procure agradar a Deus, isso é importante. Leia, por favor, quando tiver um tempinho, eu sempre peço isso, porque a Bíblia não é para ser lida como um jornal, de forma nenhuma. A Bíblia é para ser estudada e em um melhor momento da sua vida. Quando estiver debaixo de uma árvore, quando estiver no seu recôndito, tranquilo, né, no horário específico, no horário oportuno, leia a palavra de Deus, porque ela é bálsamo, ela é remédio para as suas feridas, é consolo para a sua alma. Então leia a palavra de Deus. E eu lhe peço, através deste vídeo, dessa mensagem, que leia o livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 21. E você vai ver que Deus tem uma mensagem poderosa de despertamento para você, que já está reinando em vitória, porque Jesus morreu e apagou o pecado, pagando o preço da sua redenção. A humanidade sofre, prendite nessa reflexão, a humanidade sofre as consequências dos seus pecados carnais, porque não abre o coração para ver a luz de Deus. Você percebe que a humanidade está vivendo assustada, posso afirmar aqui, já em uma situação traumática, porque, infelizmente, não abre o coração para ver a luz de Deus. Sofre porque não abre o coração para se inclinar para agradar aquele que lhe perdoou os seus pecados. Agora, já os escolhidos sofrem as consequências dos seus pecados carnais por desobediência. É claro que se você é um escolhido e você inclina-se para os seus impulsos carnais, prefere viver pelos seus desejos carnais, pelas suas decisões carnais, você vai sofrer. Porque tudo que se planta, se colhe e é a consequência daquilo que se planta. Mas por conta da desobediência, tá certo? Então tome cuidado, porque é importante refletir nessas verdades, porque a finalidade é dizer a você que Jesus já pagou o preço para que você pudesse ser livre, viver em abundância e reinar em perfeita vitória. Olha só, vamos concluir, pois, dizendo assim, que o homem é justificado pela fé. Todos, depois da cruz, está justificado pela fé. E é uma fé sem obras da lei, tá certo? Por isso quero dizer a você que o justo vive por fé. Lá em Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas as prova daquelas coisas que se esperam. Então, por fé, o homem é justificado sem as obras da lei. Então, por meio da fé, receba essa justificação e continue sendo abençoado por Deus. Por meio da fé, tome posse do perdão de Deus e determine
a sua vitória. Tá ok, meu irmão? Que Deus continue lhe abençoando e por fé e por meio da fé, tome posse. Sou perdoado, não sou mais pecador, preciso me policiar quanto às minhas inclinações carnais, porque tudo que eu fizer de errado, vou sofrer as consequências, porque Deus me ama, está comigo, mas Ele jamais vai me isentar das consequências dos meus atos errados e decisões erradas. Quero lhe afirmar aqui, dizer para você, que você e Deus é a maioria. Tome essa decisão firme, coloque no seu coração esse propósito de ser mais do que vencedor, de ser herdeiro dessa isenção maravilhosa que Cristo lhe concedeu, tá certo? Determine a sua vitória, porque você e Deus é a maioria, e nada lhe separará do amor de Deus. Romanos capítulo 8, 38 e 39. Nada lhe separará do amor de Deus. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Eu quero aproveitar o ensejo deste vídeo e desejar que você tenha um próximo ano cheio de alegria, de felicidade, de prosperidade. Continue crescendo na graça e no conhecimento. Vamos estar juntos, se Jesus permitir, porque todos nós temos um tempo de validade aqui na terra. Estamos preparados para morar nas mansões celestiais. Jesus já nos glorificou. Estamos aqui passando um tempo nesse tabernáculo terreno, mas nosso espírito anela 24 horas está com o nosso Deus, reinando com Ele, porque Ele disse que nós estaríamos onde Ele está. Tá bom? Então, que esse ano de 2026 seja um ano de vitória e prosperidade. É o meu desejo junto com toda a minha família.